essa aula, ela faz parte da minha avaliação como professor do estágio probatório do concurso do Estado. Que vocês já viram que eu gravei acho que umas 2 ou 3 aulas para a turma de vocês. E essa aqui é mais uma. O tema agora é relacionado ao uso do RCO e as ferramentas que a gente tem. O que a gente pode fazer com o RCO. Então, para cumprir os requisitos dessa avaliação, eu peguei uma dessas aulas, no caso a gente vai trabalhar sobre os anfíbios. Eu alterei algumas coisas nessa aula, de acordo com o perfil de vocês. Então, como não é segredo para nenhum de nós, a turma de vocês é mais agitada e conversadora, certo? Eu não estou brigando com vocês, só porque é um perfil que vocês sabem que eu respondo essa aula para vocês. Com isso, eu fiz assim, a aula, ela tinha algumas coisas que eu considerava mais adequadas e outras menos adequadas. E eu fiz assim, alguns vídeos, por exemplo, que tem ilustrações, eu puxei mais para o final. Porque geralmente quando a gente tem uma palestra, uma apresentação, a gente presta mais atenção no começo da apresentação. Se começa a passar muito de 10, 15 minutos, a gente começa a perder a atenção. Então, com isso, eu fiz a parte teórica, então eu vou estar explicando para vocês sobre os anfíbios no começo. Primeiro, características gerais, retomando um pouquinho também dessa parte de evolução, que os animais vão primeiro do ambiente aquático, aí alcançando o intermediário, que são os anfíbios. E na sequência, a gente vai ter outras aulas sobre os répteis, aves e mamíferos. E os répteis são os primeiros animais que chegaram ao ambiente terrestre e conseguiram ficar independentes do ambiente aquático. Eles precisam tomar água, mas não precisam ficar dentro da água como todo, tá? Então eu vou falar sobre essas características gerais, depois eu vou subdividir nos 3 grupos de anfíbios, e depois eu vou falar algumas curiosidades, algumas informações extras para vocês sobre os anfíbios, beleza? Só para vocês saberem como é que vai funcionar. Então aqui eu vou clicar no link, como eu falei para vocês, eu alterei os slides. Aqui. Então eu vou colocar para fazer a apresentação. Então a gente vai tratar sobre anfíbios, tá bom? Então aqui o objetivo principal, os objetivos principais dessa aula são reconhecer as principais características dos anfíbios e sua importância ecológica, tá? Então pensando nesse animal, quem aqui, você já encontrou um animal desses, talvez em alguma parte da casa, ele mora, ou algum lugar que você visitou? Ninguém de vocês? Aonde? Na garagem. Garagem? A garagem de vocês é um ambiente mais seco ou mais úmido? Úmido, né? Tem alguém mais que encontrou isso? Você pergunta, levanta a mão? No banheiro. Alguém mais encontrou esse bichinho no banheiro? Você? Eu também já encontrei esse bichinho grudado na parede do banheiro. Esse animal aqui, ele pertence a um dos grupos de anfíbios. Esse aqui especificamente é a perereca, um tipo de anúbio. Vejam aqui, por exemplo, que dentre as diferenças que ele tem, uma característica é esse dedinho mais arredondado. Ali eles têm microventosas, que é como se fosse aquele plastiquinho que usa para grudar. Você aperta assim na parede e fica grudado. As coisas, sabe? Então ele serve para ela conseguir grudar na parede e consequentemente subir, alcançar outros microambientes, né? Então essa aqui é a perereca. E ela é muito incomum de ser encontrada em ambientes úmidos. Por isso que ela falou banheiro, a garagem que é mais úmida. E muitas vezes se encontra em locais perto de corpos d'água como tanques, rios, lagos. Porém, na cachoeira tem um corpo d'água junto. Porque esses animais eles ainda dependem da água em algumas fases da vida. E também tem um detalhe muito importante. Como que é a pele desses animais? Esse aqui é verde, mas nem todos são verdes. Né? Lisa e o quê? Úmida. Então aqui está um detalhe bastante importante sobre a respiração. A gente vai ver logo em seguida, mas eu quero que vocês já fiquem com isso na cabeça. Aqui fala sobre o nome do anfíbio. Anfi significa ambos, porque ele tem os ambos tipos de vida. Ele vive no ambiente aquático e também no ambiente terrestre, certo? São os primeiros seres vivos que conseguiram ficar fora da água, respirando, inclusive. Aqui está mostrando o desenvolvimento de um anfíbio, desde a fase de girino. Ele começa a desenvolver com a cauda, depois primeiro os membros posteriores, depois os membros anteriores. Começa a retrair a cauda, ele vai digerindo mesmo, vai ficando mais curta e aí chega na fase adulta, imadura sexualmente, que daí ele pode se reproduzir e gerar descendentes férteis. Então eles são animais que são encontrados na água e na terra. Tem uma fase de cada... Não tem uma espécie, mas poucos dias, né? Mas assim, média de 1 a 2 semanas. Isso acontece aqui porque normalmente eles nascem como larvas, que são girinos, depois eles passam por uma metamorfose, toda essa transformação, e eles ficam na fase adulta na água. Aqui está o ciclo de vida deles. O macho, ele abraça o corpo da fêmea, e eles não têm órgão copulatório, então não tem aquele encaixe dos órgãos copulatórios. Ele só abraça e libera os óvulos ela libera os óvulos enquanto ele libera os espermatozoides. Então existe reprodução sexuada porque tem troca de gametas. Mas é uma fecundação externa. E aí a fecundação acontece dentro da água. Bom? E por que essa fecundação ela tem que acontecer aqui dentro da água? Porque esse ovo não tem casca, não é um ovo como de galinha.
Então, se ele estiver num ambiente externo, um ambiente seco, ele desidrata e acaba morrendo. Então, por isso que eles dependem da água. Eles ainda não conseguiram ficar independentes da água porque eles precisam se reproduzir dentro da água. Aí o embrião vai se desenvolvendo. Veja uma cauda bem grande ainda, tem o mesmo tamanho do corpo ali. Aqui ele começa a desenvolver os membros posteriores, que são como se fossem as pernas. Aqui são as patas anteriores. Aí começa a retrair a cauda e aqui veja que não tem mais cauda. Aqui é a fase madura, o adulto ele já pode se reproduzir e ele tem a capacidade de pular. Essa capacidade de salto é uma característica dos âmbitos. Eu já vou falar para vocês sobre a divisão. Então, por isso que eles precisam da água. Eles não conseguem se reproduzir fora. O ovo não tem daquela casca como tem no dos répteis. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Tá, então, pensando assim na capacidade deles controlarem a temperatura. Eles são ectotérmicos. Continuando aqui. Esses animais eles são ectotérmicos, eles dependem da temperatura externa do ambiente. Ou seja, eles precisam que o ambiente esteja numa temperatura adequada para eles não morrerem. Por exemplo, ou de frio ou muito calor. Tanto é que um dos motivos deles estarem ameaçados de extinção é o aquecimento global. Então eles precisam do aquecimento externo, porque eles não têm como produzir o calor suficiente para manter a temperatura estável do corpo. Assim como nós somos. Nós somos endotérmicos, eles são ectotérmicos. Dependem da temperatura externa. Eles respiram pela pele, e esse é o motivo pelo qual a pele deles é úmida e lisa. Eles têm pulmões, mas eles não são complexos como os nossos. O nosso pulmão, ele é tipo um saquinho cheio de várias bolinhas aqui dentro, que são os alvéolos, e aí o ar ele é transferido para os vasos sanguíneos em cada uma dessas paredinhas. Então veja que tem muitas paredes ali dentro. Lembra quando eu falei para vocês sobre enfisema pulmonar? Que a pessoa tem dificuldade de respirar porque isso aqui vai se desfazendo? Vai virando um saco vazio assim, um saco vazio, mas sem muitas paredes. Aí a respiração só acontece, a troca gasosa só acontece com a parte externa. É mais ou menos isso que acontece nos anfíbios. Os pulmões deles não são tão complexos como os nossos. Não tem tanta superfície de troca para troca de gases, e por isso eles precisam de uma complementação, que é a respiração pela pele. E é claro, se a pele deles fica ressecada, eles não conseguem respirar, entendeu? Por isso que eles precisam ter a pele úmida, ela fica lisa por conta disso, gelada, gelada porque eles são ectotérmicos, e por isso também que dificilmente vocês vão encontrar um animal desses, um anfíbio, numa região de deserto, porque é muito seco, eles perderiam muito rápido a água e morreriam. Então eles não sobrevivem em um ambiente desse. Eles precisam estar perto da água, beleza? E é assim que acontece, ó. O gás carbônico sai, o oxigênio entra. A pele é fina e passa direto para os vasos sanguíneos, tá? Então eles têm respiração pulmonar, mas ela ainda é primitiva. Mas naquela fase em que eles são larvas aqui, dentro da água, eles respiram por brânquias, igual os peixes. Então agora nós vamos falar sobre os 3 grupos que tem dentro dos anfíbios. Esse aqui é o grupo dos sapos, rãs e pererecas. Os sapos eles têm aquela cara mais rústica, tá bom, os eles são mais feios. Mas eles não são muito brilhosos, não são muito coloridos, eles geralmente são escuros. Geralmente. As pererecas, elas têm aqueles dedinhos arredondados, porque tem as ventosas. Geralmente, como se fosse assim na região da cintura, é mais fino. E elas têm uma amplitude maior da perna, então elas conseguem se movimentar assim. Esses aqui já são bichos mais fortes. E as rãs, geralmente, têm a pele mais lisinha e também tem uma coloração muito mais chamativa. Tanto é que a rã ponta de lança, alguma coisa assim, ela é uma cor bem amarelada, que eu vou mostrar no vídeo para vocês, se der tempo. Eu vou mostrar de qualquer maneira, só não sei se vai dar tempo para gravar. E elas são mais chamativas, tá bom? É uma coloração divertida. Então esses são os 3 grupos. As rãs, por exemplo, essa aqui, eu acredito que seja a rã búfalos. É essa que é usada como alimento. E eu já comi rã. Ela geralmente come mais a parte da coxa, porque ela é mais cardudinha. Tem gosto de frango? Tem gosto de frango. Eu achei que tem gosto de frango. Então aqui, ó. Esse aqui é o primeiro grupo dos anuros, que não tem caudas. O urodela é constituído por anfíbios que possuem cauda. Ela pode ser do mesmo tamanho do restante do corpo ou até mais longa. Então tem aqui, ó, as salamandras e tem também os tritões. Isso aqui não é uma orelha. Esse animal aqui ele vive dentro da água o tempo todo. Isso aqui são brânquias, elas ficam para fora. As brânquias ficam ali com os vasos sanguíneos passando, veja que é bem vermelhinho. E esses vasos sanguíneos, eles são oxigenados porque está passando a água e tem oxigênio na água. Por mais que seja pouco, comparado ao que tem aqui no ar, ele oxigena as brânquias aqui, eles se mantêm assim, tá? Essas salamandras são aquelas ali. Aí também tem os ápodas. Lembra quando eu falei para vocês sobre os artrópodes? Artrópodes, pernas articuladas. Ápoda, A significa negação, quer dizer que não tem patas, não tem pernas.
não é verdade? Então isso já conta lá no grupo. Ápodas são as cecílias, ou também chamadas cobras cegas. Elas também são anfíbios, parecem cobras porque elas são mais compridas assim, do que a maioria das minhocas, mas elas não são anelídeos e não são répteis, são anfíbios, tá bom? Corpo alongado, e os olhos são pouco funcionais, até porque vivem geralmente nas galerias dentro do solo. Tá? Agora o que eu quero mostrar para vocês, pensando que o tempo já está acabando, vou mostrar para vocês o canto deles, para a reprodução. É o tal do coachar. E só para deixar registrado no vídeo, na sequência eu vou mostrar para vocês que existem um mito, já vou falar que é mito, que os sapos eles jogam um leite nos olhos da pessoa que chegar a ameaçar eles. Então isso não é verdade, eles não têm músculos para poder contrair aquilo e espirrar o leite, até porque também não é leite, né? Eles são toxinas que os sapos podem produzir na pele, e para você tirar aquilo eles têm que apertar. Então em alguns momentos que eles se sentem ameaçados, eles podem até eliminar para fora da pele, mas não espirrar. E também é mentira que vai mirar o outro. Agora aqui eu vou mostrar para vocês essa aqui é a rã mais venenosa do mundo. O animal vertebrado mais venenoso do mundo. O veneno deles pode matar em torno de, não sei se são 10 ou 20 humanos. Pode abater também um elefante. Então, eu vou mostrar primeiro aqui o vídeo do sapo para vocês. Ó, veja o movimento do ar que ele enche, né? Ele veja que uma pele fica fininha, quase transparente, ó lá. A cor fica bem fininha. Olha lá. Parece uma bolha de chiclete, né? Tão fininha. Então, são vários exemplos de animais que ficam. Então são vários exemplos de animais, de anfíbios que, no caso sapos, que fazem esse canto aí. E aqui, eles, como eu falei, eles têm glândulas que produzem substâncias tóxicas. E aqui eu vou mostrar para vocês um vídeo. Isso aqui também foi alterado, tá? Aquele vídeo já tinha na aula, esse aqui foi eu que busquei para trazer para vocês. Em uma das florestas da América Central do Sul, vivem pequenas criaturinhas que a maioria não ultrapassam 2,5 centímetros. Mas, então essas rãs, elas são usadas para passar a flecha, a ponta da flecha, daí eles atiram os animais. Na hora que ele entra na corrente sanguínea, ele já vai para o sistema nervoso central e faz paralisia muscular e o bicho é abatido logo em seguida, tá? É usado para caça. Mas vocês escutaram aqui no trecho que ele falou que é sobre a alimentação que eles recebem, eles conseguem essa toxina? Não é um objetivo deles, mas é que dentre os animais que eles usam como alimento, formigas e outros insetos, eles têm essa toxina. E aí no metabolismo deles vira essa toxina mais potente e aí sim as rãs acabam ficando com essa toxina na pele. Tá? Mas se for tirado desse lugar para outro e dado um outro tipo de alimentação, ela não desenvolve a toxina, porque é dependente da alimentação. Tá? E aqui para finalizar, eu quero mostrar para vocês que foi encontrado o segundo menor vertebrado do mundo. Ele é encontrado na região de São Paulo, Rio de Janeiro. Ele está ali na ponta do dedo daquela pessoa e ele só perde para um outro que está na região da Bahia, que é o menor do mundo. Tá? Então, pensando assim, por que é importante estudar e proteger esses animais tão pequenos como o Brachycephalo, os dáctilos? O que eu falei para vocês sobre a alimentação deles? Eles comem o quê? Insetos, que podem incluir o quê? Mosquitos, vetores do quê? Essa é uma das importâncias. Mas eles também servem como alimento para outros, eles são controladores naturais de outras espécies, então eles têm um papel importante, muito importante, e também como indicadores de qualidade do ambiente, também da água. Tem alguns ambientes que eles não conseguem sobreviver se a água é contaminada, justamente porque eles respiram pela pele. Se eles estão dentro da água e aquela água é contaminada, eles podem acabar sofrendo. Tá? Aqui é a última imagem, esse aqui é só de um tendão para vocês verem aqui, ó. Parece a orelha, né, que ele tá. E como eu falei para vocês, tem um quizzes, só que esse quizzes eu vou estar aplicando quando eu terminar a aula de répteis,
que vem na próxima aula, tá bom? Que daí ele é um apanhado geral, que é coisas que vem do sistema ali, direto da plataforma Wayground. E aí a gente vai fazer esse quiz tudo junto, sobre peixes, anfíbios e redes, beleza? Obrigado.